Alô pessoal do oitavo ano, dando continuidade ao nosso conteúdo referente à Revolução Industrial. Na aula passada nós trabalhamos as transformações dentro do processo de industrialização e vimos aí dentro da nossa aula o conceito de produção artesanal, de manufatura e, enfim, o processo de maquinofatura. Nós vimos que estes três processos, essas três etapas dentro do processo de industrialização, fez com que houvesse mudanças sociais profundas dentro lá da Inglaterra. E dentro dessas transformações ocorreram uma subdivisão interna dentro da população inglesa, principalmente relacionada à questão dos trabalhadores e donos de capitais. Surgem duas classes sociais nítidas: a classe social burguesa e os proletariados. O proletariado é os trabalhadores. A classe burguesa são as donas dos meios de produção. A aula de hoje tem a pretensão de analisar, ainda que não de forma minuciosa, dado essa questão do tempo e ao nosso sistema de aula gravada, as transformações dentro do universo cultural e a própria transformação social dentro dos centros industriais. Pois bem, eu fiz anotações aqui, ó, cultura e sociedade dos centros industriais. Por que é que nós estamos falando na aula de hoje sobre esta questão? Porque é extremamente essencial você entender os impactos que isso proporcionou dentro de toda uma conjuntura populacional. Claro que eu estou me referindo ao fato do aceleramento industrial da Inglaterra e esse traz consigo uma bagagem de modificações que nós vamos analisar agora. Pois bem, eu cito aqui no quadro tempo natureza e tempo relógio. O que quer dizer essas duas nomenclaturas? Primeiro, o tempo natureza, você tem que entender que é um tempo vinculado ao homem do campo. O tempo natureza é quem estabelece as relações do homem e o sistema de produção. Por exemplo, o leiteiro, ele vai tirar leite, ele tem a responsabilidade de tirar leite das vacas de manhã, consequentemente formular o manejo e assim por diante, o dia todo. Quando a noite vem caindo, esse cara para de trabalhar. Portanto, esse tempo se chama tempo natureza, porque é a própria natureza que determina a área de atuação, o tempo de atuação deste produtor. Já o tempo relógio, não. Esse tempo relógio é o tempo característico das fábricas, com uma sobrecarga de toda a sistematização de fábrica. Quando eu falo toda uma sistemática, eu estou falando de disciplina, cumprimento de horário, não tem influência da natureza sobre ele, portanto, o trabalhador é submetido a esse tempo relógio. E que tempo relógio é esse, professor? É o tempo que vai fazer com que a produção se acelere e que a produção não pare sob hipótese alguma. É claro que, partindo desse pressuposto, nós vamos analisar, eu estou na página 425, pessoal, aí, ainda do livro 1. Nós vamos analisar a vida urbana. Certamente você entende que quanto maior o nível de industrialização de uma determinada área, maiores são os impactos ocorridos naquele ambiente, não é isso? Supondo que você me respondeu sim. Portanto, quando nós falamos em impactos ambientais, nós estamos falando na agressão à natureza. E, consequentemente, se há uma agressão na natureza e não há preocupação de correção deste fato, os seres humanos ou outros seres que habitam aquela região vão ser, de certa forma, prejudicados, que é o que está acontecendo agora no Brasil, especificamente agora no Brasil. Algumas nações europeias estão aos poucos atentando para esse fato.
que a agressão à natureza sem um replanejamento de recondução desta mesma natureza proporciona graves consequências para os seres humanos. Portanto, o maior exemplo que nós temos aqui são as sobrecargas nos rios. Metais pesados nos rios são despejados, os rios na verdade ficam mortos e assim sucessivamente. Já na página 428, nós falaremos sobre os operários se organizam. Operários, eu vou colocar aqui só para título de referência. Operários se organizam. Se organizam para quê, professor? Evidentemente que essa organização se dá pelas péssimas condições em que esses operários vivem, devido ao acelerado processo de industrialização da Inglaterra. Professor, que más condições seriam essas? Seria o fato de se trabalhar até 18 horas por dia, entre 14 e 16 horas, 18 horas por dia, em condições insalubres. O que são insalubres, professor? Condições insalubres são em condições desumanas, são em condições que não deveria se trabalhar. Então, dentro dessa perspectiva, a Inglaterra vivia dentro do processo de Revolução Industrial, um massivo ataque dessas questões. Com relação a isso, os operários começaram a se organizar. É claro que num primeiro momento, isso foi coibido por parte dos governos e por parte do próprio parlamento. Ou seja, não era interessante ver trabalhadores se organizando. Contudo, a pressão foi tanta que o próprio parlamento inglês permitiu a associação desses operários nos chamados trade unions, que são os famosos sindicatos. Flexibilizou a carga horária de trabalho e não permitia mais que crianças até uma certa idade, 12, 13 anos, trabalhassem mais. Isso foi o suficiente para que não ocorresse o que ocorreu na França. Talvez a Revolução Industrial tivesse dado início a uma revolução lá na Inglaterra, não na França como deu. Mas isso é outra questão. Então, dentro dessa perspectiva, já na página seguinte, crianças no mundo do trabalho, era um fator comum, crianças trabalharem para ajudar as suas famílias, dado a mixaria ou a merreca que seus pais recebiam. Portanto, o que valia naquela época era somar as mixaria para ver se sobreviviam com melhores condições, o que não ocorria. Então, as crianças trabalhavam naquela época e, portanto, ajudariam os seus pais nessa questão. E para isso eu passo para a discussão seguinte, que são as conquistas das lutas operárias. O fato é que existe dois movimentos expressivo dentro das lutas operárias: o ludismo e o cartismo. O ludismo, preste atenção nisso, o ludismo foi um movimento levantado por Ned Ludd, que entendeu quando se criou-se as máquinas tirariam o emprego de muita gente. Portanto, ele reuniu pessoas para que fossem quebrar as máquinas. Movimento, do ponto de vista prático, inútil. Por quê? Porque as máquinas eram uma realidade. Mas merece destaque o movimento nesta tentativa.
Já o cartismo foi um movimento da classe operária, um movimento que de alguma forma obteve êxito e conseguiu algumas conquistas a partir da Carta do Povo ao Parlamento. Eles reivindicavam o sufrágio universal masculino secreto, que daria liberdade de voto do homem adulto, e o direito dos trabalhadores de participar do parlamento, é a diminuição da jornada de trabalho. Eu não sei se você entende que quando eu falo sobre sindicato, eu estou falando de conquista desse movimento, o movimento cartista. Então, dentro dessa perspectiva, pessoal, eu encerro o livro 1 de história de vocês e gostaria que vocês respondessem e postassem para mim o exercício do final do capítulo todo, ok? Começa na página 432 e termina na página 438. Ou seja, pessoal, vocês têm uma missão aí. É rever os conteúdos para que possamos encerrar o livro 1 com êxito. Ok? Eu espero que eu tenha sido entendido. Qualquer dúvida, me pergunte aí. Nós estamos aí sempre online. Você sabe que eu sempre respondo. Ok? Boa aula, deixa o like e se inscreva no canal.